Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Congresso de Anatomia. Eu sou Juliana e hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a anatomia do parto, a anatomia e parto normal. Eu sou enfermeira, formei em 2010, me graduei pela USP em São Paulo e fiz a minha pós-graduação em enfermagem obstétrica no Instituto Israelita Albert Einstein. Sou também especialista em enfermagem psiquiátrica pela Unifesp. Já trabalhei aí em serviços do SUS, em maternidade, sala de parto, e hoje eu atuo assistindo, né, aos partos, tanto hospitalares quanto parto domiciliar. Então vamos lá. Pensando então, né, em parto e anatomia, o que a gente vai focar mais, precisa pensar, é no útero. O útero é o principal órgão envolvido no parto, né? Um útero não grávido, ele se parece como esse que a gente está apresentando aqui na apresentação. Então, é um órgão oco. Ele tem o formato de uma pera, geralmente do tamanho da nossa mão. É o formato de uma pera invertida, né? E conforme, né, quando a mulher fica grávida, o útero vai se expandindo. Mas geralmente, como ele tem esse tamanho pequenininho, ele fica dentro, escondidinho da nossa pelve, né? Por isso que quando a gente precisa investigar qualquer coisa, né, qualquer doença, qualquer patologia envolvida com o útero, a gente precisa fazer um ultrassom via vaginal, transvaginal, porque com o osso a gente não consegue enxergar, né, via abdominal, via pélvica. Então, o útero, ele tem alguns tecidos importantes, ele é formado internamente, né, a cavidade de dentro é uma membrana que a gente chama de endométrio, e a parte do meio tem o miométrio, que é justamente uma musculatura, a musculatura que vai fazer com que as contrações uterinas aconteçam. Ligadas no útero, a gente tem as tubas uterinas e os ovários. O que faz com que o útero fique aonde ele está é justamente os ligamentos. Então, a gente tem o ligamento, o útero ele fica preso onde ele está por conta de algumas estruturas. A principal estrutura é, como vocês podem ver aqui, o ligamento largo, né? Essa estrutura amarelada. Entre outros, né? Essas duas imagens que a gente tem aqui, essa segunda é como se a gente estivesse vendo de frente, né? Nosso útero de frente. E nessa primeira é como se a gente estivesse vendo de cima, né? Então, a visão daqui. Vocês conseguem notar que o útero, ele é ligeiramente voltado para frente. A gente fala que ele é anterovertido, né? Então, ele não fica encaixadinho bonitinho. Ele fica voltado levemente para frente. E aí, anteriormente ao útero, a gente vai ter a bexiga, e posterior ao útero, a gente tem o reto, né? Parte do intestino, certo? Agora, como é que fica esse corpo, né? Esse útero na gravidez? Porque o útero vai crescendo e vai esticando, e a mulher vai sentindo. Mulheres grávidas vão conseguir dizer. Então, mexe com o estômago, mexe com o intestino, mexe com a bexiga, mexe com o diafragma, né, a caixa torácica, então às vezes uma dificuldade até para respirar. Eu separei 2 videozinhos que falam sobre isso. Vou passar agora. Essa é uma das menores células humanas. E essa é a maior. Os óvulos femininos podem ser vistos a olho nu. Já os espermatozoides são minúsculos. Mesmo assim, em apenas 1 minuto, fazem um trajeto equivalente a 100 vezes o próprio comprimento. Uma única ejaculação pode liberar bilhões de espermatozoides. Mas só os mais rápidos chegam ao destino. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, surge algo incrível, um novo ser humano. Apenas 30 horas depois, o zigoto se divide. 3 dias mais tarde, já são 16 células. E o número de células só aumenta. Quando esse grupo de células se fixa no revestimento uterino, hormônios começam a preparar o corpo para a gravidez. Eles fazem com que nenhum outro óvulo amadureça.
A ausência da menstruação é o primeiro sinal claro da gravidez, e a mudança hormonal pode causar náuseas. Nas primeiras semanas, a placenta e o cordão umbilical se formam. Eles conectam o embrião ao metabolismo e à circulação da mãe até o momento do parto. No mais tardar, a partir desse momento, é preciso parar com hábitos que possam prejudicar o bebê, como fumar ou beber álcool. As estruturas da medula espinhal e do cérebro já podem ser reconhecidas, o coração começa a bater. Braços e pernas começam a se formar, o feto vai adquirindo a forma humana. As primeiras 12 semanas são a fase crítica da gravidez. 80% dos abortos espontâneos acontecem nesse período. Geralmente, o motivo é a má formação fetal. A partir da 13ª semana, o crescimento acelera. O bebê precisa de cada vez mais espaço, o que significa menos espaço para os órgãos da mãe. A grávida pode começar a ter falta de ar e dor nas costas. A chance de sobrevivência do bebê em caso de parto prematuro aumenta a partir da 24ª semana. Mas os bebês prematuros precisam superar muitas dificuldades. Por enquanto, o feto ainda pesa metade do que deve pesar no nascimento, mas isso muda rapidamente. Cerca de 4 semanas antes do parto, a cabeça do bebê se encaixa na pelve da mãe. Cientistas supõem que o próprio bebê dá o sinal de parto. Logo que os pulmões estão prontos, uma combinação de proteínas e hormônios provoca as contrações. A partir de agora, é uma questão de horas até que uma nova vida chegue ao mundo. Cerebro, dímelo. Tengo una vaina bien rara aquí adentro, como una bolita. Espera, déjame llamar a defensas. Ajá. Ok. Dice que nada, que hay que defenderlo, que eso es un bebé. Un bebé, qué lindo. Me están llegando unas hormonas y me está dando una pereza de mover todo este tráfico. A mí me están aflojando la entrada y se me quiere salir toda la comida. Bueno, tranquilos, vamos a vomitar y seguro que enseguida se nos pasa. Oye, por favor, un poquito despacio, que aquí no se puede ni respirar. Pero si no soy yo, es el bebé. Loco, este bebé pide y pide. Voy a tener que aumentar el volumen de sangre y glóbulos rojos. Cerebro, necesitamos hierro. No, mi ciela, hierro no hay. El bebé se lo comió todo. Madre mía, qué trabajo bombear toda esta sangre. Oye, traten de no pincharme las venas y las arterias, que ahí sí me joden rico. Tengo hambre, loco. Esta carnita para mí. Este huesito para mi mamá. Esa sabrosura. Ups, se me salió el pipí. Con esta empujadera no hay quien aguante, chico. Aquí ya no se puede estar. Tengo hambre y a la vez no me cabe nada. Oye, les dije que no me presionen las arterias, cónchale. Vaya, qué mareo así de pronto. Esto no es sostenible, creo que me voy a morir. Un momento. ¿Qué está pasando? Parece que está bajando. Bueno, mis cuates, me llegó la hora. Muchas gracias por las atenciones. Ahora me voy a molestar a mi mamá desde afuera. Ahí se ven. Dios mío, qué alivio. Qué bonito es tener espacio y poder aguantar el pipí y no trabajar como un loco. Amo la normalidad. Oye, cerebro, ¿te acuerdas de la vaina rara que tenía yo adentro aquella vez? Sí, porque aqui tenho outra. Não! Bom, então, como vocês viram no vídeo, esse segundo vídeo tem bastante humor, inclusive, né? É isso que acontece, tem muitas mudanças, e não só anatômicas, né? Hormonais, é uma série de coisas que vão gerando essa mudança no corpo da mulher para gestar. Mas a ideia aqui, então, é a gente falar sobre o parto. Antes disso, nesse slide a gente pode ver, então, como é que fica esse útero que estava escondidinho dentro da pelve, né? Pequenininho, como ele vai ampliando, né? Olha só, ele acaba chegando bem aqui, ocupa quase todo o abdômen da mulher, chega bem aqui perto da caixa torácica. Então, e além disso, a cavidade, que era oca, passa a ter algumas outras coisas. A primeira
é o feto, o bebezinho. A segunda é a própria placenta. E aí conectada ao cordão umbilical. O bebê é envolto, né? Tá envolvido pela bolsa amniótica e dentro tem o líquido amniótico. Então, um útero não grávido que estava vazio, né? Que tem uma cavidade oca, passa a ter então tudo isso. Aqui a gente consegue até ver, né? A implantação do embrião na parede uterina, no endométrio, com a formação, então, aqui da placenta, o cordãozinho umbilical implantado na placenta, o bebezinho já em formação com algumas estruturas, né? Então a gente consegue ver os olhinhos, os membros, o fígado, e aí então a bolsa, né? O saco amniótico com o líquido. E conforme vocês viram o vídeo, conforme a gestação vai evoluindo, essas estruturas também vão mudando. Bom, o que a gente precisa pensar quando a gente vai falar de parto? Um dos maiores desafios, uma das maiores questões que o bebê vai precisar enfrentar é a pelve. Então, nessa apresentação, a gente consegue ver que a pelve é um osso único, mas que possuem algumas articulações. A gente, apesar de ser um osso único, né, que sustenta, que liga o tronco aos membros inferiores e dá sustentação ao ser humano, ele também protege todos os órgãos que estão na pelve e na parte inferior do abdômen. Ele parece ser um osso único, né? Mas a gente pode falar que a gente conta com a região, com o osso ilho, que é tudo isso, e com o sacro. A região sacral tem o cox e o ilho a gente tem a crista ilíaca, a gente vai ter a espinha ilíaca e aqui embaixo os isquios, né? Que são aqueles ossinhos que a gente senta em cima deles, que a gente sente ou deveria sentar em cima dos isquios e não em cima do nosso cóccix. E aí, pensando que é um osso único, mas que tem muita mobilidade, aqui a gente tem a sínfise púbica e aqui a gente tem a articulação sacroilíaca, que tem bastante líquido sinovial, que ela é composta de tecido conjuntivo, então é isso que facilita para que a gente consiga ter alguma mobilidade nessa pelve. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver essa pelve por cima. Além do osso, a gente conta com os ligamentos. O que acontece com os ligamentos durante a gestação, principalmente pensando no ligamento que a gente tem aqui, ó, inguinal, que vem daqui da sínfise púbica até a espinha ilíaca, e o ligamento sacrococcígeo, são os ligamentos que às vezes as mulheres se incomodam, porque é diferente de músculo, de pele, que tem uma certa elasticidade, os ligamentos às vezes não. Então é muito comum que ao evoluir, né, com a evolução da gestação, tem algum desconforto, porque os ligamentos têm uma certa limitação aí de elasticidade. O que mais a gente precisa pensar quando a gente fala de anatomia e parto? A pelve, ela tem músculos, né? A gente conta com o assoalho pélvico, que é uma musculatura que sustenta todos os órgãos ali da pelve e, de certo modo, ela garante que, né, nada, né, dos nossos órgãos e vísceras ela haja com a gravidade, né? A ideia realmente é sustentar tudo isso. Então, a gente tem aqui todo o assoalho pélvico. Ele é composto por vários músculos. Cada um desses músculos tem sua função. Então, a gente tem o levantador do ânus, que vai
trabalhar, por exemplo, com a questão do esfíncter anal. Tem o músculo isquiocavenoso, que está ligado diretamente, por exemplo, com o clitóris na mulher. Esses músculos, eles conseguem garantir, por exemplo, prevenir um prolapso de bexiga, né, de uretra. É ele que consegue segurar, por exemplo, escape de urina, escape de fezes, e ele vai ser importantíssimo no trabalho de parto. Uma mulher que tem uma musculatura de assoalho pélvico muito rígida, pode ser, inclusive, impeditivo ou pode atrapalhar bastante todo o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, essa região tem que estar relaxada, porque a cabeça do bebê vai passar por ali. Então, apesar de ser tecido mole, diferente da pelve, dos ossos que são mais rígidas e é mais difícil para o bebê, os músculos que são tecidos moles, eles precisam estar relaxados durante o trabalho de parto. Por isso que é importante a mulher, a gestante, trabalhar essa musculatura. E aí, para entender um pouquinho melhor, aqui é um desenho ilustrativo. Então aqui a gente tem o útero, que a gente falou agora, e aqui, isso tudo aqui é a vagina. A vagina é um tubo, né, que conta com uma mucosa. Ela tem mais ou menos de 8 a 10 centímetros, e aí o assoalho pélvico atravessa a vagina. Então fica no meio da vagina. E ele pode chegar a ter até 5 centímetros. Então, por isso que é importante, conforme o bebê que está aqui no útero vai descer e vai chegar aqui na vagina, vai encontrar essa resistência muscular. Então, é importante que essa musculatura contribua, né, que esteja preparada para um trabalho de parto. Agora, pensando externamente, né, no corpo da mulher, a gente vai ter o clitóris, a uretra, por onde sai a urina, a vagina e o ânus. Aqui, né, antes a gente fala, antes não, ainda se a gente pegar os livros de anatomia, ainda vai estar descrito como lábios, os lábios maiores e lábios menores. Hoje, entende-se que não é muito legal se referir desse jeito, com essa nomenclatura, então a gente fala lábios externos e lábios internos, certo? Bom, aí, basicamente, pensando nas estruturas do corpo da mulher, é isso. E o que a gente precisa entender também é que essa pelve que guarda, né, que abraça toda essa estrutura, a gente faz uma divisão dela. É importante para o trabalho de parto a gente entender que ela está dividida em 3 estreitos. Então, a gente tem o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. O estreito superior é essa parte maior que liga as duas cristas ilíacas, essa parte que, né, que algumas pessoas chamam de pelve falsa. A partir da sínfise púbica até a região sacral, essa região aqui é onde tem o menor diâmetro, vai ser a parte mais desafiadora para o bebê passar. Chega a ter cerca de 10 centímetros, 10 centímetros e meio. E aí, por fim, a região aqui do cóccix até os isquios, o final, é o estreito inferior da pelve. A gente tem dois jeitos de classificar. Tem o plano de Rod e o plano de Dely. O plano de Rod a gente vê bastante, né, nos livros de anatomia e tal, nas classificações, mas na prática, quando a gente está lá no parto, a gente classifica de acordo com o plano de Dely. O que é o plano de Dely? Quando a gente está falando de estreito médio, essa parte mesmo da sínfise púbica até a região sacral, quando o bebê consegue encaixar aqui, consegue colocar a cabeça aqui, a gente fala que está no plano 0 de Dely. Se o bebê está mais para cima, 1 centímetro para cima é menos 1. 2 centímetros para cima, menos 2. 3 centímetros para cima, menos 3. Agora, conforme o bebê vai descendo essa pelve, ele ultrapassa esse estreito, a gente fala que, então, se ele conseguiu descer mais um pouquinho, é mais 1. Depois mais 2 e depois mais 3. Quando é mais 3 já está quase nascendo, na verdade. Ah, mas como é que eu sei qual que é a altura que esse bebê tá?
Eu sei porque eu vou fazer o toque vaginal. O toque vaginal compreende um exame que a gente faz durante o trabalho de parto. Se a mulher não está em trabalho de parto, não tem a menor indicação de ser realizado. Então, durante o trabalho de parto, a gente vai fazer um toque vaginal. Então, o toque vaginal é feito com 2 dedos e a gente introduz o dedo na vagina e vai procurar, entre outras coisas, entender como é que está essa pelve e aonde que está a cabeça do bebê, procurar onde é que esse bebê está posicionado. Então, por isso que é importante a gente fazer essa classificação da pelve. Agora, e o bebê? O que a gente precisa saber da anatomia do bebê? O bebê, a gente tem um bebê aqui. O bebê, ele é um bebê já, né, que está para nascer, que está formado, que está nascendo, que não é um bebê prematuro. Ele vai ter as mesmas estruturas que qualquer outra pessoa, né? Então, os mesmos órgãos, os mesmos membros. O que vai diferir na hora do trabalho de parto que é importante para a gente saber? O crânio. O crânio do bebê ainda não está ossificado. Então, conforme a gente consegue ver bem aqui nesse slide, o bebê tem essas pequenas divisões entre os ossos, justamente porque na hora que ele precisa passar pelo canal de parto, pela vagina, pela pelve, enfim, essas formações ósseas, elas fazem um cavalgamento, né, que a gente chama popularmente, e justamente para conseguir passar. Isso é absolutamente normal que aconteça. Então, é muito importante a gente reconhecer 3 estruturas principalmente, porque a gente vai conseguir saber como é que está a evolução desse trabalho de parto. Então, a gente tem 2 fontanelas, a fontanela anterior, que a gente chama de bregma, e a fontanela posterior, que a gente chama de lambda. A bregma, ela tem um formato, como vocês estão vendo, de losango. E a lambda tem formato de triângulo. E entre elas, a gente tem uma sutura, que é a sutura sagital. Como a gente também sabe disso? A gente vai fazer o toque e a gente sente. A gente vai pôr a mão na cabeça do bebê e a gente sente. Tá? Bom, agora que a gente já sabe da anatomia do corpo da mãe, da anatomia do corpo do bebê, como é que isso acontece, né? Primeiro a gente precisa saber como é que esse bebê está posicionado dentro da mãe. E aí, a relação do feto, né, com a bacia e com o útero da mãe, a gente chama de estática fetal. Na estática fetal, a gente está interessado em saber a posição do bebê, a situação, a apresentação e a atitude do bebê. Eu vou falar nos próximos sobre cada um deles. Então, quando a gente fala de apresentação, isso a gente vê em todos os ultrassons. Ou muitas vezes, quando a gente faz palpação. A palpação também faz parte do exame que a gente faz toda a consulta de pré-natal. E consiste em palpar a barriga, né, o abdômen dessa mulher que está grávida. A gente começa a parte de cima, lateral e finaliza. Tanto na palpação quanto no ultrassom, na palpação às vezes a gente se confunde, mas dá para saber, a gente consegue saber a apresentação do bebê. Se é um bebê que está cefálico, então voltado para a parte de baixo da pelve, a cabeça, né, tá de ponta cabeça, ou se é um bebê que está com apresentação pélvica, um bebê que está sentado. Ainda tem uma terceira situação, que é quando o bebê está transverso, que ele está praticamente deitadinho, né? Que a gente fala que, na verdade, é um bebê que está numa posição córmica. Então, isso é apresentação fetal. Agora, situação fetal, a gente só tem 2. Ou é longitudinal ou é transversal, tá? Atitude. A gente espera, né? Quando o bebê encaixa na pelve da mãe, ele vai encostar o queixinho no externo, no próprio peito. E aí, o que acontece? Se esse bebê tá com o queixinho encostado, né, tá fletido, tá com a cabeça fletida, quando a gente vai fazer o toque vaginal, o que a gente vai sentir? A gente vai sentir a fontanela posterior.
Por isso que é importante a gente conhecer bem a anatomia do bebê. Agora, às vezes tem uns bebês que são ansiosos, eles acabam defletindo. Ao invés deles ficarem com a cabecinha encostada, né, que é a melhor posição, que é mais fácil, que ele consegue fazer todos os movimentos, ele acaba defletindo a cabeça. Pode ser que ele faça uma deflexão mais discreta, então defletido grau 1. Pode ser que seja um pouco maior essa deflexão, então grau 2, ou pode ser que o bebê quase consiga colocar a cabeça lá atrás, que é deflexão grau 3. Quando o bebê está com a cabeça fletida ou defletida grau 3, o bebê consegue nascer. Grau 1, grau 2 é muito complicado a passar numa pelve, porque olha só a distância que ele acaba fazendo, né, de um ponto a outro, ele amplia. Então, lembra que eu falei que no estreito médio a gente tem 10 centímetros, 10 centímetros e meio? Isso aqui acaba sendo mais do que 10 centímetros. Isso aqui acaba sendo mais que 10 centímetros, tá? Esse aqui, na verdade, é mais difícil do que esse. Às vezes dá para corrigir, às vezes não dá para corrigir no trabalho de parto. E aí, às vezes, acaba evoluindo para uma cesárea por conta dessa movimentação fetal. A grande maioria, quase 100%, acaba fletindo. É um movimento natural que o bebê faz. A mesma coisa acontece, não estou com a imagem no slide, mas quando o bebê, por exemplo, está sentado, ao invés de estar cefálico, quando ele está pélvico, a gente também tem a classificação da atitude quando ele está pélvico. Então, às vezes, ele pode estar de nádegas, ou ele pode, por exemplo, estar com a perninha. Quando o bebê está de nádegas, ainda até que é possível o parto normal com o bebê pélvico de nádegas. Quando o bebê está com a perninha ou com o joelhinho na frente, aí se torna muito mais difícil. Falando ainda de estática fetal, a outra classificação que a gente tem é a posição. Posição é fácil. Posição é ou o bebê está à esquerda da mãe ou o bebê está à direita da mãe. É basicamente isso. Não importa se está sentado ou deitado, sentado ou cefálico. A gente está pensando no dorso. Qual a relação do dorso dele? Está à esquerda ou à direita? Agora, pensando na variedade de posição. São duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está falando de variedade de posição. Uma é a bacia da mãe. Então, a gente vai ter 3 referências. A região pública, que a gente vai chamar de anterior, a região sacral, né, que é a junção sacroiliaca, que a gente chama de posterior, e aí as eminências ilíacas, né, que são que a gente chama de transverso. Então, a gente vai querer saber para onde que está a cabeça do bebê. Será que esse bebê está com o rostinho virado para o bumbum da mãe ou está virado para a parte da frente da mãe? Ou para o lado? Para onde será que esse rostinho está virado na hora que ele está encaixando na bacia? Isso é muito importante a gente saber. Então, a variedade de posição vai nos falar sobre isso. Agora, também a gente tem a classificação do bebê, né? Será que esse bebê está fletido ou defletido? Então, vamos tentar imaginar aqui nesse desenho. A parte amarelinha é a bacia da mãe. Então, aqui a gente tem uma sutura sagital e o lambda. Então, é um bebê que está com a cabeça fletidinha, bonitinha. Agora, se a gente sente, ao invés de sentir o lambda na hora do toque, a gente sente o bregma, significa então que o bebê está defletido grau 1, né? Lembra? Se o bebê já não está assim, se o bebê levantou um pouquinho a cabeça, a gente, ao invés de sentir essa região, a gente sente essa. Aqui, no caso, é grau 2. A gente passa a sentir essa região aqui perto da glabela, né? E esse outro exemplo, aqui nessa região do mento. Já aconteceu, por exemplo, de vamos fazer um toque. Ué, não estou sentindo a cabeça, não estou sentindo essa região mais dura, mais resistente. Quando eu fui ver, o bebê estava sugando o meu dedo. Porque na hora do toque, o bebê estava com a cabeça
totalmente defletida, né? E aí ainda nesses outros 2 exemplos que a gente tem, aqui um bebê que está sentado e aqui um bebê que está transverso, que a gente acaba sentindo o ombrinho dele, tá? Então, na variedade de posição, é tudo isso que a gente precisa olhar. Aqui, a grande maioria dos bebês ficam cefálicos, a grande maioria dos partos normais são de bebês que estão cefálicos. A grande maioria dos bebês também fica com a cabecinha fletida. Aí a gente tem toda essa nomenclatura para tentar entender qual é essa posição. Como que está esse bebê? Como que ele está encaixado nessa pelve? É importante porque a gente espera uma coisa de um parto e de repente acontece outra. E a gente tem que saber como agir se não tiver do jeito que a gente está imaginando ou esperando. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos. Quando a gente fala que o bebê está em OP, então, occipício, pensando na anatomia do crânio, a região occipital está na região púbica da mãe, certo? A gente fala que é um bebê que encaixou ali e está em OP. Quando o bebê está com a cabeça, com o occipício, na região sacral, a gente vai falar que ele está em OS. E aí tem todas essas outras variações, conforme a gente consegue ver aqui. Então, nesse primeiro exemplo, ele está em OEA. Então, o occipício, aqui, está voltado ao lado esquerdo da mãe, na parte anterior. Aqui, ODA, o occipício está do lado direito, anterior da mãe. A primeira letra, o O, sempre vai se referir ao bebê. Então, se for, por exemplo, que nem a gente estava vendo no slide anterior, se a gente pegar, por exemplo, aqui nessa região, que é a região do mento, que na verdade a gente fala que é a região nasal, então vai ser NDA, por exemplo. Então ele vai estar, não vou estar sentindo occipício, vou estar sentindo a região nasal. Isso tudo é nomenclatura, mas então é importante eu entender. Então, por exemplo, esse segundo, ele é OET, o occipício está à esquerda da transversa da mãe. ODT, o occipício está na transversa direita da mãe. E aqui embaixo a mesma coisa, o occipício está à esquerda posterior. Anterior, lembre-se, é a pubis, posterior é a região sacral. E aqui, occipício do lado direito da mãe, posterior. Isso são nomenclaturas. Quando o bebê a gente percebe que ele está numa posição que não é em OP ou em OS, geralmente é um bebê que entrou errado na pelve. É um bebê que entrou de um jeito... Errado não, não é essa a palavra. Entrou de um jeito um pouco mais difícil. Então talvez vá ser um trabalho de parto mais laboroso, um trabalho de parto mais prolongado, certo? Agora sobre mecanismo de parto, né? Quando a gente fala de mecanismo de parto, a gente está falando do que a gente espera que o bebê vá fazer. É diferente dos estágios de parto. Estágio de parto, as etapas do parto, é pelo que a mãe passa. Aqui a gente está focando muito na anatomia. Não estamos falando tanto da fisiologia, porque o trabalho de parto, então, envolve muito hormônio, envolve fatores externos, envolve uma série de coisas, né? Então, a gente está falando da parte de como é que é a anatomia, como que acontece, né, durante um parto, quais são as estruturas que participam durante um parto. Então, para a gente aqui, importa mais saber do mecanismo de parto, como é que esse bebê vai passar pela via, né, vaginal e conseguir nascer. Então, a gente tem 6 etapas. A primeira etapa, então, é a insinuação. A insinuação é quando o bebê, ele ultrapassa a parte
superior da pelve e vem para o estreito médio da pelve. Então, aqui a gente consegue ver que no toque que a pessoa está fazendo, no toque A, ele consegue tocar a cabeça e ele, inclusive, sente as espinhas ilíacas. Aqui, quando ele faz o toque, a cabeça, inclusive, está flutuante. Ou seja, o bebê está alto, então ele ainda não insinuou. A insinuação muitas vezes acontece no trabalho de parto, mas muitas vezes acontece antes do bebê nascer, durante a gestação. Não muito tempo, 1, 2, no máximo 3 semanas antes do trabalho de parto. É aquele famoso momento que às vezes o médico, você vai fazer ultrassom e o médico fala: nossa, seu bebê encaixou, seu bebê está encaixado. Então aqui a gente consegue ver bem, ó. O bebê, ele ultrapassa a parte maior da pelve para encaixar no estreito médio, certo? Em seguida, a gente tem a descida, que é quando o bebê deixa de estar no estreito superior e vai para o inferior. Então é o momento, tudo acontece mais ou menos juntos. Conforme tem contração uterina, essa contração, esse útero vai empurrando o bebê vai procurando espaço. Parto não é que nem novela, o bebê não escorrega. O bebê vai procurando um espacinho para ele ir descendo. E o útero da mãe contraindo vai ajudando a empurrar esse bebê. Então, assim que ele insinuou, e geralmente quando o bebê insinua, se a gente for pensar na bacia da mãe, ela tem um diâmetro, né? Ela não é exatamente redonda, ela tem um formato mais oval. Então, nesse formato oval, o bebê vai procurar como será que a cabeça dele encaixa melhor. E aí, com certeza, não vai ser assim. A cabeça do bebê também tem um formato oval, né? Vai ser na lateral. Ou, né, vai ser na transversal, né? Ou do lado direito, ou do lado esquerdo. A grande maioria dos bebês encaixam do lado esquerdo. Depois que ele desceu da pelve de cima para a pelve de baixo, tem a rotação interna. E aí sim, a cabecinha dele passa, né? Então a sutura sagital passa a ficar antero-posterior da mãe. Então, na hora que ele insinua, ele fica com a cabecinha assim, e ele vai descendo e faz a rotação interna da cabeça. Em seguida, a gente vai ter o desprendimento. Então, a cabecinha do bebê chega... Eu vou mostrar, tem um vídeo depois que vocês vão poder ver, vai ficar muito mais fácil. É que a gente tenta explicar em etapas. Então, a cabecinha passou do estreito superior para o médio e aí chega no inferior. Só que ainda tem pelve aqui para enfrentar. Então ele já insinuou, já desceu, já rodou, agora falta fazer o desprendimento. O desprendimento, a cabecinha faz exatamente assim. É quando passa, além de passar pela parte final da pelve, passa também pelo assoalho pélvico. Então, o bebezinho faz assim, a cabecinha parece uma tartaruguinha. E aí, para finalizar, o bebê faz uma rotação externa, ele vai rodar, geralmente para o mesmo lado de quando ele rodou lá em cima, e aí em seguida tem o desprendimento. Desprende um ombrinho, depois o outro ombrinho, e nasceu. Aí a gente tem um videozinho que explica bem, é bem ilustrativo e mostra como é que são essas 6 etapas.
Bom, então é isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir em falar e tentar associar a anatomia da mãe, do bebê, para falar sobre parto normal. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a todos que ficaram até aqui.